Olá, galerinha do canal Marcos e Vandrilha, estamos de volta ao nosso bate-papo desse dia e nós vamos aprender. Você está gostando de aprender? Todos os dias é interessante você tirar esse momento para o aprendizado, né? E hoje eu quero dar um choque aí, né, em você, um pouquinho para você parar e analisar quem você é. Quem é você, né? Você já parou para pensar? Você já parou para analisar quem é você? Nós vamos falar sobre isso no dia de hoje aqui no nosso canal, tá bom? Mas antes disso tudo, eu quero chamar você para se inscrever aqui nesse canal. Esse é o canal Marcos e Vandrilha, né? O canal Marcos e Vandrilha. E aí você vai poder se inscrever. Já deixa o seu like, se inscreva. E algo que eu quero que no final desse vídeo você faça é compartilhar com outras pessoas, né? Hoje nós estamos vivendo um período em que nós precisamos transbordar na vida de outras pessoas. Eu tiro esse pequeno minutinho aqui, antes de começar aqui as minhas tarefas do dia a dia, né, para conversar com vocês, para transbordar na vida de vocês, e é interessante que você também transborde na vida de outras pessoas, né? Esse transbordo, ele vai abençoar a tua vida, ele vai abençoar a vida também de outras pessoas, né? Esse transbordo, você pensa que só você está sendo beneficiado, mas eu também estou sendo beneficiado nessa questão quando você transborda, algo extraordinário acontece na sua vida. Então, se você não tem ainda a possibilidade de gravar um vídeo, não tem a possibilidade de falar com alguém, você tem aquela dificuldade de demonstrar para alguém ou de ajudar alguém, né? Nesse primeiro momento, eu quero dizer para você, você precisa então compartilhar esse vídeo com alguém que precisa. Você conhece alguém que tem essa crise de identidade, não sabe quem é, né? Talvez você possa dizer, eu não conheço alguém, eu sou essa pessoa, né? Eu sou essa pessoa, tem crise de identidade, eu não sei quem verdadeiramente eu sou, né? Qual o propósito que eu estou aqui nessa terra, e é nisso que nós vamos conversar hoje, né? E eu quero dizer para vocês que ao longo da nossa vida, né? Ao longo da nossa vida, nós vivemos, né? Ou nós mentimos para nós mesmos de quem nós somos, né? Nós vivemos aí uma mentira, né? Da nossa verdadeira identidade, né? E quantas das vezes, complementando o assunto que nós tratamos ontem, né? Quantas das vezes nós acabamos, vamos dizer assim, recebendo ou acreditando que somos aquilo que as pessoas falam que somos, né? Vamos dizer assim, muitas das vezes imaginamos e colocamos às vezes na nossa mente que somos pessoas que alguém determinou para nós que fomos, né? E quando eu falo sobre isso, eu me lembro de um personagem bíblico, de uma pessoa em que a Bíblia relata a sua história, que me chama a atenção sobre essa crise de identidade que essa pessoa viveu ao longo de um determinado período. E o incrível que esse livro milenar, que é a Bíblia, ela nos traz aqui conselhos poderosos, porque essas pessoas elas viveram um certo período, determinadas crises, mas eles conseguiram vencer, eles conseguiram entender quem verdadeiramente eles eram. Eu quero dizer para você, quantas das vezes você imagina ser uma pessoa, né? Quantas das vezes você imagina ser alguém, quantas das vezes as pessoas determinaram para você quem você era e você acreditou nisso. Você acreditou nessa mentira que muitas pessoas desenharam para você ao longo da sua história, né? E talvez você esteja curioso, quem é essa pessoa que a Bíblia conta que ele viveu um período de tempo enganado de quem verdadeiramente ele era, né? Ele ficou ali à procura, né, da sua verdadeira identidade. Eu quero dizer para você que hoje, nos dias atuais, né? Essa é uma pergunta, né? Vamos dizer assim, que muitas pessoas se fazem, né? Quem eu sou, né? Para que propósito
né? Eu estou nessa terra, né? E eu quero te ajudar neste dia você encontrar exatamente essa resposta que é importante, tá bom? Eu quero que você entenda algo poderoso, que você venha compreender que você não é aquilo que as pessoas dizem a teu respeito, né? E eu era ainda muito criança quando eu estudava na escola, né? Ali na escola, as pessoas falavam a respeito de mim, né? Diziam a respeito de mim, né? Falavam os coleguinhas ali, falavam muito a meu respeito, dizia que eu era aquilo outro, né? Sempre tinha ali um apelido, né? Então eu sempre fui gordinho, sempre recebi aquela questão que hoje chama de bullying, né? De bullying porque eu era gordinho, e aquilo muitas das vezes, né? Muitas das vezes foi querendo determinar quem eu era, né? Foi querendo determinar quem eu era. Aquilo que as pessoas falavam queria determinar para minha vida quem eu era. Mas ao longo da minha vida eu também entendi que eu não era aquilo que as pessoas pensavam a meu respeito. Pelo contrário, eu entendi que quando eu olho para aquilo que Deus falou, né, revelou através da sua palavra, quando eu olho diretamente para a fonte, para o Criador, eu começo a entender que eu sou muito mais do que aquilo que as pessoas rotulam, vamos dizer assim, colocam de rótulo para a minha vida, né? Vamos dizer, eu sou muito mais do que as pessoas dizem a meu respeito. E você que está aí do outro lado, você, meu querido amigo internauta, você que de algum motivo você recebeu esse vídeo, né? Você não é também a pessoa que as pessoas ao teu redor, no teu convívio, fala que você é. Você é alguém muito maior do que você imagina, né? Você é alguém muito maior. E eu quero dizer para você como você é alguém muito maior do que as pessoas rotulam, porque as pessoas rotulam por aquilo que elas veem, as pessoas rotulam por aquilo que elas acreditam, pelas suas próprias crenças que elas têm, elas rotulam você, elas colocam um rótulo em você por aquilo que elas acreditam, e isso é um grande perigo para a nossa vida, porque às vezes passamos a vida toda vivendo um propósito que não era o nosso, vivendo uma vida que não era a nossa, sendo enganado a vida toda, porque tentamos enganar quem verdadeiramente nós somos. Então, toma cuidado com isso e vamos entender quem era esse personagem, né? O personagem que eu vou falar aqui para vocês hoje, a pessoa em que a Bíblia fala, né, que viveu por um período ali, sem saber quem ele era de verdade, né? Tendo crise, né? Ouvindo aquilo que as pessoas falaram a seu respeito, foi Jacó. Jacó, ele é filho, né, de Isaac, né? Filho de Isaac, juntamente com Rebeca, né? Então Jacó, ele é filho do patriarca, neto de Abraão, né? Neto de Abraão, e a gente conhece um pouco da história de Abraão, a gente conhece um pouco da história de Isaac, né? E exatamente Jacó, ele é neto de Abraão, filho de Isaac, os dois grandes patriarcas, né? Ali do Antigo Testamento. E esse rapazinho chamado Jacó, ele é irmão de Esaú, que nasceu, né? Nasceu no mesmo dia que ele, né? Que nasceu no mesmo dia. Como assim? Ele era gêmeos, né? Ele era gêmeos com seu irmão Esaú. E vejamos que conta que ao nascer Jacó, ele nasceu segurado no calcanhar do seu irmão. E quando os seus pais viram aquela cena, quando as pessoas viram aquela cena em que Jacó ele nasce agarrado no calcanhar do seu irmão, sabe o que é que acontece a partir dali? As pessoas começaram a rotular aquela história do nascimento ali
de Jacó, ela foi analisada e isso foi dado um nome para Jacó, que queria dizer enganador, porque eles olharam aquela cena daquela criança que nasceu segurada na mão, ou seja, no calcanhar do seu irmão, e começaram a dizer assim: ele queria nascer primeiro, ele queria ser o primogênito, né? Ele queria ser o primogênito. Então, o nome dele vai ser Jacó, quer dizer enganador, trapaceador, né? Queria passar na frente daquele que não era de verdade, não era de verdade aquilo que era dele, né? Então, essa história e esse nome, né, de Jacó, eles levaram a vida de Jacó a viver algo que realmente não era ele, né? Fez com que ele passasse uma boa parte da sua vida vivendo quem não era ele. Por quê? Porque ele cresce, ele pergunta a origem do seu nome, ele quer saber porque o nome dele é enganador, trapaceador, né? Porque esse era o significado do nome dele, chamado Jacó, e ele vai crescendo dizendo: não, olha, porque quando você nasceu pegado ali no calcanhar do seu irmão, você nasceu nessa condição, então foi por isso, você queria ser o primogênito, né? Então vejamos que durante uma boa parte da história de Jacó, uma boa parte, principalmente antes do casamento de Jacó, ele viveu esse período, né? Querendo ser o primogênito, querendo viver aquilo que as pessoas falaram quem ele era, alguém que queria ser o primogênito e não conseguiu, né? E vejamos, querido, que quantas vezes, meu amigo internauta, meu amigo que está aí do outro lado, quantas das vezes nós vivemos uma vida bloqueada, uma vida travada o tempo todo porque queríamos viver algo que não era nosso. Mas hoje eu estou aqui para dizer para você, sabe, que você não é aquilo que as pessoas imaginam a teu respeito, porque aquele julgamento ali foi um julgamento que foi algo que foi analisado pelos pais, né? Foi analisado pelos pais e eles precipitadamente entenderam que poderia ter sido aquilo e rotularam, colocaram um nome, fizeram aquele menino conhecido por causa do seu nome, conhecido pela atitude involuntária, né, que acontece ali quando ele estava nascendo, né? Que a gente acredita que era uma atitude involuntária, né, dele ter segurado ali o calcanhar do irmão, né? Mas a vida toda ele foi rotulado por aquilo que as pessoas viram no início da sua vida, né, nessa terra, quando ele está nascendo ali. Eles rotularam ele como enganador, trapaceador, como alguém que queria, né, tomar aquilo que não era dele. Não se esquece de se inscrever e deixar o seu like se você está gostando aqui do conteúdo, tá bom? Eu quero dizer para você que sabe o que é que acontece, né? Sabe o que é que acontece? Jacó, ele passou a vida dele imaginando que ele precisava ser aquilo que ele lutou. E eu acho que eu imagino ali quantas das vezes ele não perguntou à sua mãe, né, dizendo: mãe, mas por que que eu queria ser, né, o primogênito? Por que que eu queria ser? E eu imagino quantas das vezes a mãe não falou para ele: olha, Jacó, porque se você fosse o primogênito, você ia receber a bênção da primogenitura. Se você fosse o primogênito, no final, o seu pai ia dar a bênção a você. No final da vida do seu pai, ele ia dar a bênção a você. Mas você lutou por isso, né? E eu imagino também que quantas das vezes ele não foi incentivado dentro de si mesmo, dentro da história que contaram a seu respeito, dizer: eu preciso lutar pela primogenitura, eu preciso lutar pela bênção, por essa bênção da primogenitura. E por diversas vezes Jacó, por diversas vezes Jacó, ele lutou por isso, porque ele imaginou que era aquilo que era o propósito dele. Ele imaginou que era aquilo que ele era, né? Que ele tinha que ser, né?
que ele tinha que lutar por aquilo, né? Que ele não conseguiu quando estava saindo da barriga, mas que ele da sua mãe, mas que ele precisava lutar a vida mais na frente. E sabe o que é que acontece nessa história? Eu quero que vocês prestem bastante atenção, é que Jacó, ele tentou enganar o seu irmão, ele tentou comprar a primogenitura do seu irmão, ele tentou fazer ao longo da vida dele aquilo que ele imaginava que ele tinha que fazer, porque pessoas rotularam, pessoas disseram para ele que a bênção estava naquela bênção que o pai ia entregar. Mas eu quero dizer para você, queridos, quantas pessoas também têm falado para você que para você receber aquilo que você tem que queria na sua vida, você teria que ser alguém que eles imaginam que você tinha que ser, mas não é nada disso. Essa história nos mostra que Jacó, Deus tinha a bênção para ele, para sua família, a sua história seria lembrado, né? Deus tinha algo muito maior na vida dele, muito maior na vida dele, mas ele viveu um período de tempo sem saber quem verdadeiramente ele era. Talvez imaginando que ele era um derrotado porque ele não conseguiu nascer em primeiro lugar, né? Ele tentou enganar o seu irmão, tentou comprar a primogenitura, né? Enganou o pai, né? Enganou ali o pai com incentivo ali da mãe, né? Enganou o pai dizendo, quando o pai pergunta para ele, quem é você? Ele disse, eu sou Esaú. Ele fala que ele era alguém que verdadeiramente não era ele. Quantas das vezes na vida, querido, quantas das vezes na vida você tem estado nessa condição? Quantas vezes na vida você tem estado adiante de uma situação em que você tem dito, eu sou fulano, eu sou Esaú, enquanto você não é Esaú, enquanto você é muito mais do que Esaú, enquanto você é muito mais do que imagina ser, porquanto você é muito mais do que as pessoas te rotularam, você é muito mais. Você já parou para pensar que você é muito mais do que as pessoas rotularam a teu respeito? E quantas das vezes o problema é que muitas das vezes você tem vivido isso, mas hoje eu quero que você ative a sua identidade. Que você comece a olhar para dentro de você e dizer quem eu sou de verdade. Quais são as minhas qualidades, né? Quais são as minhas qualidades de verdade? Será que as minhas qualidades são aquilo que as pessoas falam a meu respeito? Será que as minhas qualidades são exatamente aquilo que as pessoas rotularam a meu respeito, né? É isso que você tem que parar para pensar hoje. Eu quero te dar esse choque de realidade, dizer para você, eu quero sacudir você aí hoje e dizer, ei, você é muito mais do que as pessoas dizem a teu respeito. Ah, se eu fosse parar para analisar quanto as pessoas falaram a meu respeito, porque isso é um costume comum. As pessoas elas querem pregar, nos rotular a respeito daquilo que elas imaginam que somos, mas não somos aquilo que as pessoas imaginam que somos. E muitas das vezes os rótulos que essas pessoas fazem a nosso respeito às vezes até bonzinho, né? Até bonzinho, e nós se alegramos quando alguém diz para você, você é sábio. Quando alguém diz para você, você é inteligente. Quando alguém diz para você, você é sensacional, né? E você às vezes se alegra, e quantas das vezes logo depois você se entristece quando vem uma crítica, quando vem um problema, porque você ainda não sabe quem você é de verdade, porque quando você ativa a tua identidade, quando você sabe quem você é de verdade, ninguém vai poder dizer para você, ninguém vai poder falar para você, quando você ativa isso, ninguém vai poder dizer para você, não, você é um Jacó.
Não, vai lá, meu filho, e diga que você é Esaú, para receber a bênção. Não, a bênção, ela está já sobre a tua vida. Deus já escreveu no seu livro a teu respeito antes mesmo de você nascer. Antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você ser gerado, Deus já conhecia a teu respeito. E quantas das vezes nós temos estado assim, não, para mim ser abençoado eu preciso ser isso, eu preciso ser aquilo, eu preciso fazer isso. Não, não, te enganaram a vida toda, porque você é muito mais do que você imagina, muito mais do que as pessoas falam a teu respeito. E eu não vou te rotular aqui em dizer que você é isso ou aquilo outro. Não, eu quero que você pare e comece a analisar. Sabe que Jacó ele passou a vida toda alguém dizendo para ele: você é Jacó, é o enganador. Um dia, quando é questionado de verdade, Jacó diz: eu sou Esaú. Por incentivo de alguém que diz: vai lá e diz que você é Esaú. Vai lá e diz que você é alguém que você não é. Diz que você é alguém que você queria ser. Quantas pessoas estão aí por trás de uma situação e querendo dizer assim: eu sou fulano, eu sou isso, porque alguém mandou você dizer, porque alguém disse que você era aquilo. Não, você não pode ficar nessa situação. Quantas das vezes nós colocamos a nossa função, o nosso cargo adiante de nós, quando alguém pergunta quem é você? E quantas das vezes você responde: eu sou o diretor tal. Quantas das vezes você responde: eu sou o professor tal. Quantas das vezes você responde: eu sou o técnico tal, né? Ei, eu quero dizer para você, você é muito mais do que essa formação, do que essa função que você exerce em determinada empresa, em determinado lugar. Você é muito mais. Mas alguém às vezes te orientou dizendo: fala porque isso vai te abençoar. Fala porque isso vai abrir portas para você. Ei, não. A porta que Deus tem para a tua vida, o propósito que Deus tem para a tua vida é muito maior do que você imagina. Muito maior. Então, Jacó foi essa pessoa. Mas um belo dia, é isso que eu quero finalizar aqui com vocês. Um belo dia, Jacó, no Vale de Jaboque, em uma noite de escura, em uma noite de solidão, em uma noite em que ele vai para longe de todos, em uma noite em que ele se distancia das pessoas, ele se distancia das pessoas. É no dia em que ele descobre quem verdadeiramente ele era. Porque aquela noite, Jacó tem um encontro com Deus. A gente só descobre quem somos de verdade quando nós temos um encontro com Deus. Quando nós temos um encontro diretamente com a fonte. Eu quero te incentivar hoje você ter um encontro diretamente com a fonte. Está aí dentro de você. Onde você possa encontrar aí dentro de você o próprio Criador. Que você possa fechar os teus olhos agora e possa olhar para dentro de você aí agora encontre o Criador. Eu sei que esse encontro vai gerar uma guerra, vai gerar uma luta, porque lá dentro de você são inúmeras falas dizendo o que você vai ouvir de pessoas que falaram a teu respeito ao longo da tua vida, que falaram de você ao longo da tua história, que disseram para você que você era alguém que verdadeiramente você não era. Mas eu estou aqui para dizer para você, é lá que você vai encontrar, porque
daquela luta, daquele dia no Vale de Jaboque, Jacó teve um encontro com Deus. E naquele encontro com Deus, ele luta. Ele luta. Eu quero dizer, às vezes, para você encontrar sua identidade, você vai precisar lutar. Lutar contra tudo e todos. Lutar contra todo o sistema que vem desde, às vezes, da tua infância, que disse quem você era. Que você acreditou. Que por diversas vezes na tua vida você mudou de personalidade, mudou de caráter para viver aquilo que as pessoas disseram que você era, enquanto você não é. Mas eu quero dizer para você hoje é o dia de você lutar contra tudo isso. Lutar contra tudo aquilo que as pessoas falam. E não é fácil. Não é fácil, isso não é fácil. Mas quando você toma essa direção, quando você toma essa decisão, no final disso tudo, vem a pergunta dizendo quem você é. Quem é você? Qual o teu nome? O que as pessoas te rotularam a vida toda? E quantas das vezes é essa a resposta? O que as pessoas rotularam em você a vida toda é que você vai responder. Quando a pergunta vem, quem você é? Aquilo que as pessoas rotularam você a vida toda, essa muitas das vezes tem sido a sua resposta. E foi a resposta de Jacó. Pela primeira vez, Jacó, quando é perguntado ali no Vale de Jaboque, pela primeira vez ele diz, eu sou Jacó. Sabe? Eu sou o enganador. Eu sou o trapaceador. Eu sou aquele que queria ser o espertão, mas não consegui. E sabe o que é que acontece ali? O próprio Deus disse, você não é Jacó. Você é Israel. Poxa, isso é muito forte. Você é Israel. O que quer dizer? Você lutou com Deus como um príncipe e prevaleceu. Você já imaginou? Quem diria? Quem diria que Jacó era um príncipe? Um escolhido? Alguém que ia levar adiante as promessas que Deus fez na vida do patriarca Abraão. Você já parou para imaginar isso? Você é muito mais do que as pessoas imaginam a teu respeito. Quando você tem pensado que você é Jacó, quando você tem pensado que você é o melhor advogado, quando você tem pensado que é o pior advogado, porque muitas vezes as pessoas rotulam isso. Quantas das vezes você tem pensado que você é o pastor? Quantas das vezes você tem pensado que você é o obreiro? Quantas das vezes você tem pensado, eu sou o empresário? Ei, você é muito mais. Você é príncipe. Você é príncipe. Quem sabe Deus está dizendo, você é um príncipe. Você é um príncipe. Você tem um projeto real para realizar nessa terra. E eu quero finalizar aqui com vocês, para não ficar muito extenso o nosso vídeo, porque nós temos muito mais para conversar em outros dias, tá bom? E deixa o seu like, né? Deixa o seu like, né? Deixa o seu like aí, né? Se inscreva aí no canal e não se esquece, certo? Não se esquece de compartilhar, né? Não se esquece de compartilhar com os teus amigos. Não esquece de compartilhar com alguém essa mensagem. Muitas pessoas estão vivendo uma vida totalmente travada, porque na realidade não sabem quem são. Isso eu vivi também há anos na minha vida, imaginando que eu era aquilo que as pessoas imaginavam que eu era. E não aquilo que realmente Deus sempre falou dentro de mim que eu era. Né? Quantas das vezes alguém me perguntou ao longo da minha vida,
Quem é você? Eu sou o pastor Marcos. Poxa, e eu me sentia cheio de orgulho diante disso, até o dia que Deus disse, você não é o pastor, você está. Amanhã, depois, isso pode se desfazer, mas você é muito maior do que a função que você exerce. Você é muito maior do que a função que você exerceu ao longo da vida. Você é muito maior. Jacó não imaginava que ele era um príncipe, que prevaleceu, que venceu. Jacó não imaginava que ele era um vencedor. E sempre imaginava que era aquilo que as pessoas rotularam a vida toda. Um forte abraço. Não se esquece de se inscrever aí no nosso canal, tá bom? Forte abraço para vocês. Beijão no coração.